Quantos têm o texto santo? Ergam-no para que eu possa ver. Ótimo. Nós vamos examinar um texto um tanto enigmático, que eu nunca trabalhei, mas hoje resolvi trabalhar com este texto. Estamos comprometidos com exposição bíblica e o nosso trabalho é expor a Bíblia Sagrada e não a preferência do pastor Raik. Vamos abrir em 1 de Timóteo 2,15. 1 de Timóteo 2, versículo 15. Os que encontraram, digam amém. Todavia, será salva, eu vou incluir o ela, será salva através de sua missão de mãe, se elas permanecerem em fé, amor e santificação com bom senso. Pai, fala aos nossos corações, Pai, que eu desapareça e a Tua palavra chegue aos corações, que Tu fales, não eu. Ilumina-nos, ó Deus, abre nossas mentes para entender a Tua palavra. Muitas vezes a Tua palavra nos confronta, a Tua palavra nos ensina conceitos que são mal vistos na sociedade, nos ajuda a aceitá-los, nos ajuda a receber a Tua palavra e crescer com ela. Em nome de Jesus, o povo de Deus apoiando diz: amém. Que texto é esse? Como cargas d'água entender um texto desse? Que expressão mais enigmática. Olha o título que eu coloquei aqui. Ela, eu incluí o ela, né? Mas está no verbo, será salva tendo filhos. Paulo não diz o direto oposto disso? Paulo não diz que nós somos salvos pela graça por meio da fé? Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie? Sim, é isso que está escrito em Efésios 2, 8 a 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um presente de Deus, não é de obras, não é tendo filho, obviamente, para que ninguém se glorie. É isso que Paulo diz. Adicione-se a essa aparente, absurda contradição, um outro absurdo. Se a mulher é salva tendo filhos, as que não têm filhos não podem ser salvas. Alô? Alguns intérpretes afirmam que esse texto, o texto que nós lemos, 1 Timóteo 2,15, deve ser aplicado a Maria, mãe de Jesus, cuja maternidade trouxe a salvação para os seres humanos. Esta interpretação que alguns queridos católicos fazem é equivocada, vez que Paulo está falando aqui com todas as mulheres, com todos os seres humanos, com todas as mulheres. O ela será salvo não se refere à Virgem Maria. Experimenta substituir o ela será salvo por Maria, e você verá que não faz sentido. Maria será salva tendo filhos, se elas permanecerem em fé, amor e santificação com bom senso. A mãe de Jesus, Maria, foi uma mulher espetacular, uma mulher maravilhosa, um exemplo de mãe para todas as mães, mas não é, o texto aqui não se refere à pessoa de Maria. O primeiro detalhe que nós precisamos levar em conta para entender esse texto, é que o verbo salvar pode também ser traduzido como preservar. Por sinal, a Ara traduz este versículo dessa maneira. Como é que está traduzido? Eu vi as diversas versões e eu descobri que a esmagadora maioria das versões está como salvar, mas a Ara, por sinal, a minha tradução favorita, não muito fácil de ser entendida muitas vezes, mas traduz assim: todavia será preservada através de sua missão de mãe, se permanecer em fé, amor, santificação com bom senso, algumas traduções com modéstia.
Veja bem, é impossível entender corretamente este versículo enigmático e misterioso sem considerar o versículo anterior. Bate os olhos no versículo anterior, versículo 14, 1 Timóteo 2,14. Adão foi iludido, mas a mulher Eva, sendo enganada, caiu em pecado. Algumas traduções, caiu em transgressão. Que pecado é esse? O que se refere? O que Paulo tem em mente? O pecado aqui é a desobediência registrada em Gênesis 3,6. Se tu quiseres manter um dedo em 1 de Timóteo e lá para o primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 3,6, tu vais ver a que pecado, a que transgressão Paulo se refere. Vai comigo, deixa um dedo que a gente vai daqui a pouco voltar para a 1 de Timóteo. O pecado está registrado aqui, 3,6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, e ele comeu também. Nesse segundo, a humanidade caiu. Nesse momento aconteceu a queda, o que a gente chama de pecado original. Através deste pecado, através dessa transgressão, a humanidade foi precipitada no pecado. A humanidade foi catapultada na queda. Nesse segundo, por causa dessa desobediência, por causa deste pecado, Deus transformou o parto e a criação de filhos em um trabalho árduo e extremamente dolorido, o que não deveria ser. Não era o projeto de Deus que o parto, que dar à luz, fosse com dores. Não era isso o projeto original, muito menos a criação dos filhos, que a gente sabe que pode ser muito difícil. Não estava nos planos de Deus ser difícil, árduo e dolorido. Isso que eu estou dizendo está no 3,16. Pode bater os olhos um pouquinho mais embaixo. Tu lestes agora mesmo o 3,6. Olha o 3,16, parte A. Para a mulher, ele, Deus, declarou: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz filhos. Depois que Eva pecou, dar à luz filhos se tornou um risco gigantesco. Veja bem, meus queridos, durante milhares de anos, o parto era um enigma, um perigo e uma dor indizível, sem qualquer tipo de mitigação, sem qualquer tipo de alívio. Os avanços modernos que nós temos hoje, se você considerar a história humana, se você considerar 6.000 anos de história humana, ou quantos mil anos for, o que nós temos hoje é um cisco mínimo, se você comparar o resto da história humana. Estamos juntos? O que nós temos hoje, ultrassom, que vê o bebê, vê quanto de líquido amniótico aumentou e está com diabetes gestacional. Todas essas sofisticações que nós temos hoje é muito recente. A minha mãe não tinha isso. Todas exames de sangue que verificam perigos tanto para o feto como para a mulher, a anestesia peridural que diminui drasticamente a dor, tudo isso aí não existia. Então você tem que sair do mundo atual e para 50 anos, 20 anos atrás, talvez 30 anos atrás, e para trás. Você tem que pensar, você tem que se colocar em um outro ambiente, que é o ambiente que a humanidade teve na sua esmagadora maioria do tempo. Se você se transportar para este momento, o parto era um enigma, um perigo e uma dor tremenda. Se nós descontarmos a sofisticação tecnológica moderna, inclusive o parto cesáreo,
e recuarmos então para uma normalidade que a humanidade sempre examinou, nós leríamos: com riscos e sofrimentos você dará luz, mas será preservada nesta missão, neste sofrimento, nesta luta, permanecendo em fé, amando sua família, se santificando com bom senso. Eu coloquei Gênesis e 1 de Timóteo juntos. Cristo veio ao mundo para nos redimir da maldição da queda. No caso da mulher, o parto e a criação de filhos estão debaixo da sombra da maldição, como nós vimos em Gênesis 3,16. Porém a mulher, e aqui já tentando aplicar o texto que nós lemos, já tentando aplicar 1 de Timóteo 2,15, no caso a mulher deve reivindicar a promessa de que Deus pode preservá-la ou salvá-la de um aborto durante a gravidez e na hora do parto, e sustentá-la na criação de seus filhos. É isso que o texto está dizendo. Note que o resto de 1 de Timóteo 2,15 fala sobre o comportamento da mãe como uma mulher de fé em Deus, de amor, de santidade e modéstia. Tal comportamento faz da missão da maternidade o mais importante ministério e papel de uma mulher. Embora uma mulher possa exercer muitos papéis, nada é tão importante como ser mãe. Eu vou dizer isso de novo. Embora uma mulher possa fazer muita coisa, todas muito boas, maravilhosas e importantes, nada, absolutamente nada aos olhos de Deus é tão importante como a missão de mãe. Exercer a maternidade. Eu quero abrir um parêntese importante. É claro que nem todas as mulheres serão mães. Algumas nem mesmo se casarão por não encontrarem o esposo ou por se guardarem exclusivamente para Jesus, como diz 1 Coríntios 7, 32 e 34, uma prática pouco comum no Brasil, mas muito comum se você examinar a história do cristianismo como um todo. Isso aqui de se guardar só para Jesus e não casar, vale para homens e mulheres. Quero que estejam livres de preocupação desta vida, 1 Coríntios 7, 32 e 34, o homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradar ao Senhor, mas o homem casado precisa pensar em suas responsabilidades neste mundo e em como agradar a sua esposa. Seus interesses estão divididos. De igual maneira, a mulher que não é casada ou que nunca se casou pode se dedicar ao Senhor e ser santa de corpo e espírito, mas a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e como agradar o seu marido. Ou seja, ainda dentro do parêntese que eu abri, algumas mulheres não se casarão e assim não terão filhos físicos. O importante aqui é que, embora você talvez não tenha filho físico, e talvez eu esteja falando com algumas mulheres aqui, ou que são solteiras, não tiveram filhos ainda, ou que jamais terão filhos. Toda mulher tem a responsabilidade da maternidade. Como assim? Toda mulher é chamada para ser mãe espiritual. Toda mulher, sem exceção, é chamada para ser mãe, tendo ou não filhos físicos. A vocação da maternidade espiritual é para todas as mulheres indistintamente. Conversando com minha esposa sobre isso, ela afirmou que desde 14 anos trabalhou discipulando crianças nas congregações de sua igreja de origem, a igreja lá dos Menonitas, no Paraná. Com 19 a 20 anos, ela começou a discipular moças mais novas, práticas que se estendem até hoje, como muitas jovens de nossa igreja podem testificar. Vemos assim que qualquer moça, ainda bem jovem, pode ser mãe espiritual, cumprindo esta vocação que Deus chama todas as mulheres a ter.
Logo, se você é jovem e ainda não casou, ou se você casou, mas não ficou grávida, não conseguiu engravidar, ainda assim você é chamada para ser mãe espiritual. A maternidade espiritual, repito, envolve todas as mulheres. Fecho parêntese. Voltando agora à questão da importância da maternidade física. A maioria das mulheres terá a oportunidade de casar e ter filhos físicos. Nada, absolutamente nada, se compara ao papel que ela desenvolverá como mãe. Uma mulher pode desenvolver muitos papéis. Por exemplo, uma mulher pode ser médica, assistente social, dentista, escritora, jardineira, cientista, procuradora, senadora da República, motorista de táxi, professora universitária, advogada, rainha da Inglaterra ou raio que o parta, mas nada, absolutamente nada é mais alto do que ser mãe. Aos olhos de Deus, claro. Aos olhos dos homens não é assim. Aos olhos dos homens, mãe é uma coisa comum, toda mulher é. Eu tive mãe, a minha mãe é uma. Mas não é assim aos olhos do Senhor. Não é isso que a Bíblia aponta, não é isso que a Bíblia ensina. Alguns papéis que nós consideramos altos, eu narrei, e alguns papéis que nós não consideramos tão altos, como motorista de táxi, nada disso aí se iguala a ser mãe. Muitos dos papéis que eu acabei de descrever, por exemplo, a minha mãe foi juíza, são papéis maravilhosos, e papéis que fazem uma grande diferença social, mas eles são inferiores à maternidade. Não me entenda mal nesta manhã, não me compreenda mal, eu não estou diminuindo os papéis que eu descrevi, eu estou elevando o papel de ser mãe, só isso que eu estou fazendo. Eu não estou diminuindo quem faz qualquer atividade, essas atividades podem ser muito boas e maravilhosas e altas. O que eu estou fazendo, eu estou subindo o papel de mãe, só isso que eu estou fazendo e nada mais. No céu, você e eu deixaremos de executar os papéis que executamos aqui na terra. Por exemplo, eu não serei pastor nem professor de teologia na eternidade. Você não será jurista, bibliotecária, pesquisadora, fisioterapeuta, ou o que quer que seja, quando você passar dessa vida para a eternidade. Todos nós, sem exceção, seremos servos do Senhor, nada mais. Porém, criar filhos para a glória de Deus é de um valor infinito. Tudo que eu disse aqui é finito. Criar filhos, gerar e criar filhos para a glória de Deus, para povoar o céu, é de um valor infinito. Eu queria focar agora um pouquinho na função maior da mulher. A função maior e mais sublime da mulher, seu ministério é ser esposa e mãe. Não quer dizer que ela não possa ser outras coisas, mas essa é a função maior. Em primeiro lugar, ela, com o seu esposo, tem o privilégio de gerar vida dentro do santo matrimônio. Eu já estou entrando no texto que a gente leu. E na sua gravidez, como nós vimos, ela tem uma promessa, e deve se lançar a mão dessa promessa, principalmente se nós sairmos dos tempos atuais e recuarmos mais atrás. Lança a mão dessa promessa, que Deus a preservará ou a salvará durante o processo gestacional, e no momento do parto o Senhor estará com ela. É isso que Paulo tem em mente, na parte A do verso 15. A mulher será salva dando à luz. A mulher será preservada através de sua missão de mãe. Em outras palavras, embora os enormes riscos da maldição pairem, ela será salva ou preservada dando à luz. Segundo lugar,
este importantíssimo papel, ou melhor, esse lindo ministério, vai exigir de você, mamãe, fé, amor e santificação com bom senso. A parte B do verso 15, 3 destaques para essa função maravilhosa de ser mãe, 3 destaques. Eu queria olhar os 3 rapidamente. Nessa manhã. O primeiro destaque é fé ou confiança em Deus. Todo crente precisa de fé, mas a mãe em especial. O papel da mãe, para que a mãe desenvolva o seu ministério, exige fé. Fé para reivindicar a promessa que Deus a preservará nos perigos da gestação. Fé para ter um bom parto, fé para que Deus a capacite a criar seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor, fé para encorajar seus filhos nos momentos difíceis. Por sinal, é importantíssimo que os filhos vejam nos pais grande confiança ou fé em Deus nas tribulações, nas doenças, nas mortes de entes queridos, na perda do emprego, nos momentos que os filhos precisam fazer decisões. E aqui envolve ambos, pai e mãe. A fé de minha mãe foi de um impacto tremendo na minha vida. Isso é um testemunho pessoal. Quando eu decidi ir estudar nos Estados Unidos, já com 30 anos, eu me senti um tanto temeroso com os possíveis desafios do mestrado. A palavra da minha mãe foi importantíssima. Abre aspas. Não se preocupe, meu filho, vai dar tudo certo, eu estarei orando por você. Uma simples palavra de uma mãe pequena, fraca. Não se preocupe, meu filho, vai dar tudo certo, vá. E eu estava, ninguém sabe disso, com um grande temor no meu coração, porque eu não sabia o que me aguardava lá. Será que eu vou ser capaz de escrever os ensaios? Será que depois de tanto tempo parado, eu tinha terminado o bacharelado anos antes? Será que eu vou dar conta? Eu sozinho naquele ambiente ali, de fazer um mestrado? Mas a palavra de fé da minha mãe, vai dar tudo certo, meu filho. Então é muito importante a tua fé, mamãe. É muito importante. Que gigantesco papel, que grande ministério minha genitora teve em minha vida, e eu tenho certeza que muitos aqui também tiveram uma grande mãe que exerceu um grande ministério na tua vida. Eu tenho certeza, muitos aqui que estão sentados me ouvindo, tiveram uma mãe que deu uma palavra de fé, deu uma palavra de encorajamento, deu uma palavra de confiança em Deus, naqueles momentos de decisão, que você não sabe bem o que fazer. Fé. O segundo destaque, amor. Não é o que diz o texto? Fé, segundo destaque, amor. Não existe expressão de amor maior neste mundo do que o amor de uma mãe por seus filhos. Quando Deus escolheu comparar o tamanho do seu amor por nós, Ele não fez comparando o amor dele com o amor pela esposa que nós temos, o amor pelo amigo, qualquer tipo. Ele escolheu comparar o seu amor com o amor de uma mãe por seu recém-nascido. Isaías 49:15, se você não sabe onde está isso, você pode marcar na sua Bíblia. É assim que Deus compara o amor dele com o amor de uma mãe. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama? Será que uma mãe pode não ter compaixão do filho que gerou? Assim também eu te amo, Israel. Então o amor de Deus por nós é comparado com o amor de uma mãe pelo seu bebê, pelo seu recém-nascido. O amor de uma mãe por seu neném é uma das forças mais poderosas e misteriosas do universo. É este amor que a sustenta durante o parto, que a enche de indizível alegria quando o bebê sorri para ela pela primeira vez.
esse amor que lhe dá forças para os primeiros exaustivos dias e noites sem dormir, em meio a choros e berros intermináveis, trocas de fralda, corridas para médicos durante a noite e aquela luta toda dos primeiros meses e anos de uma mãe. De todas as formas de amor deste mundo, este é o amor maior. Minha mãe chamava este amor, o amor materno pelo bebê, de amor sublime. O amor da mãe, o acolhimento dos braços da mãe, o afago e carinho da mãe, gera confiança no filho para que ele enfrente os desafios da vida. Mamãe, você tem um papel importantíssimo. Você, ao amar o seu filho, você vai gerar nele, isso tudo é inconsciente, ele simplesmente absorve isso. Você vai gerar nele confiança. Você vai produzir no coração da criança e no adolescente confiança. Adicionalmente, no ministério de criar os filhos com amor, a mãe estará ensinando o seu filho a ser amoroso. Muitas vezes um pai distante e frio reflete a falta de amor que ele não recebeu. Muitas das vezes um homem gelado, um homem indiferente, muitas das vezes, isso não é desculpa, tá? Isso não é desculpa, mas muitas vezes eu tenho observado que homens que são gelados, indiferentes, impávidos, reflete uma mãe que não deu amor, que não foi amorosa para com ele, e ele está reproduzindo o mesmo comportamento que ele recebeu. O papel amoroso da mulher em casa é crucial para o sucesso da família, para a produção de homens e mulheres que sejam bons cidadãos aqui na terra. Lemos em Tito 2, 4 a 5. Tito 2, 4 e 5. Lemos ali que as mulheres mais velhas devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e aos filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem, a ser submissas ao seu marido. Assim não envergonharão a palavra de Deus. De novo, note bem, a principal função de uma mulher não é praticar obras de caridade, não é ser uma excelente profissional, não é evangelizar as pessoas, mas sim ser uma esposa e ser uma mãe. Eu já disse isso, estou repetindo mais uma vez. Não que essas outras coisas não sejam importantes, mas isso não é o mais importante, não é o ministério e é o papel maior. A palavra de Deus é honrada quando filhos santos são entregues à sociedade e são preparados para a eternidade. Consequentemente, a mulher deve se ocupar primariamente com o bom andamento do seu lar. Terceiro destaque: santificação com bom senso. Para que a mulher cumpra o seu papel de esposa e mãe com sucesso, é necessário buscar crescer em santidade. A santidade nada mais é do que uma busca para avançar na luta contra o pecado, crescendo em pureza e beleza interior. Lembremos que Deus vê o coração, Deus enxerga as nossas motivações e discerne as intenções de nossa mente, como lemos numa palavra épica no Antigo Testamento, 1 Samuel 16, 7. Então, mamãe, Deus está interessado no teu coração. O Senhor não vê as coisas como o ser humano vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16, 7. O cultivo de uma vida interior pura e santa vai inevitavelmente refletir no exterior. Tanto é assim que o texto fala de santificação, mas não apenas isso, santificação com bom senso, ou algumas traduções com modéstia, de forma prática.
Como uma mulher no geral e uma mãe em particular pode expressar santificação com bom senso? Você pergunta. Sim, pastor, entendi, eu devo buscar ser santa. A Bíblia tem alguma receita prática para que eu coloque isso? Tem. Por exemplo, 1 de Timóteo 2, você leu o versículo 15, olha um pouquinho mais acima, 9 e 10. 1 de Timóteo 9 e 10. Olha a receita. As mulheres tenham discrição em sua aparência, que usem roupas decentes e apropriadas, sem chamar atenção pela maneira como arrumam o cabelo, ou por usarem ouro, pérolas ou roupas caras. Pois as mulheres que afirmam ser devotas a Deus, devem se embelezar com boas obras que praticam. A paráfrase, o livro, verte esse texto assim, mesmo texto: as mulheres que se vistam de uma maneira decente, com modéstia, sem procurar chamar atenção para si, evitando penteados extravagantes e um vestuário aparatoso com joias valiosas. Porque as mulheres que se dizem dedicadas a Deus devem tornar-se notáveis pelas boas obras que praticam e não pela forma exterior. Querida mamãe, você tem o chamado mais elevado do mundo. Você tem o papel mais importante da terra, mãe. Dar à luz a filhos e criá-los para a honra e glória de Cristo Jesus. Nenhuma vocação é mais digna do que essa. Eu rogo a Deus que você seja um exemplo de fé, amor e santidade com bom senso. Que Deus te abençoe neste lindo papel. Estamos agora, minha esposa e eu, criando uma bebê. A nossa preocupação maior é que ela cresça para ser santa. É essa a tua preocupação maior para com teus filhos? É isso que comanda o teu coração? É isso que te consome? Todas as madrugadas ainda escura eu oro sobre o berço da minha filha: Senhor, que ela seja salva, Senhor, que ela seja salva, que ela seja regenerada. Nunca pedi por marido, profissão, nem nada. Essas coisas virão no tempo de Deus, e se Deus assim quiser. Essas coisas são secundárias, mas que ela seja salva, que ela seja santa, que a minha filha viva todos os dias por louvor da tua glória, que ela dê um bom exemplo, que ela dê um bom testemunho para a glória do teu nome. Você, mamãe, é valiosíssima como mãe física ou mãe espiritual, se você não teve filhos físicos. Receba, mamãe, meus parabéns nesse dia especial, Dia das Mães. Que Deus te use para a honra, glória e louvor do seu nome. Amém.